Não é exagero nenhum dizer para você se o conceito que eu vou apresentar nesse vídeo hoje foi um dos conceitos que mais fez sentido para explicar o processo e o sucesso profissional nas nossas vidas. O autor do livro que eu vou apresentar, que é o Diário do CEO, né, o autor é o Steven Bartlett, ele apresentou um conceito chamado de 5 baldes, que está no título do vídeo, e esse conceito, para mim, ele explica perfeitamente por que a gente comete tantos erros e por que a gente se perde tanto no processo para ter sucesso profissional. Independentemente do que é sucesso profissional para você, eu acredito que todas as pessoas, ou pelo menos a enorme, esmagadora maioria, deseja ter sucesso. E aí o conceito de sucesso para você, para mim, é diferente, mas eu acho que a palavra sucesso, independentemente de como encaixa para você, ela é algo que a gente deve buscar. Nesse conceito dos 5 baldes que eu vou apresentar para vocês, e hoje eu não tenho meu caderninho, eu tenho direto da fonte, direto o livro, e eu quero apresentar para vocês de fato o que o autor apresenta com esses conceitos de 5 baldes e o que ele quer dizer com isso, e aí obviamente eu passo minha visão. O que eu quero que vocês entendam é que a nossa vida, muitas vezes, a gente comete o erro de querer acelerar as coisas e querer pular direto do primeiro para o quinto degrau. E esses baldes, fazendo uma analogia ou fazendo uma mudança de contexto, eles podem parecer de fato como degraus de uma escada, que a gente deve percorrer um de cada vez para evitar esses saltos. Eu sempre falo essa frase que a vida não dá saltos, porque se a gente pula uma etapa, é muito, muito provável que lá na frente falte essa etapa ou esse processo que a gente não passou. Então, para mim, essas 5 etapas, esses 5 baldes que eu vou apresentar para vocês hoje, eles completam a trilha do que é sucesso profissional e a gente precisa ter eles cheios, mas na ordem correta. Prestem atenção na ordem. Normalmente as minhas dicas aqui não tem uma ordem, mas a ordem não precisa ser tão respeitada quanto nesse vídeo. Aqui, se você fizer a 4 primeiro, você vai ter resultados muito piores, ou não vai ter resultados. Então preste atenção principalmente na ordem dos baldes. Então eu vou dizer quais são esses 5 baldes e depois eu falo da relação que eles têm e por que eles precisam ser em ordens, beleza? Vamos lá. O primeiro balde é o que você sabe, é o seu conhecimento. O segundo balde é o que você consegue fazer, ou seja, suas habilidades. O terceiro é quem você conhece, sua rede de contatos, ou agora a palavra muito famosa que todas as pessoas falam, networking. 4, o que você possui, que é os seus recursos. E 5, o que pensam de você, sua reputação. Eu quero que vocês entendam que o balde 1 é o que você sabe e é o conhecimento, e eu quero que vocês entendam uma coisa muito bacana sobre isso. E aqui a gente já inicia falando sobre o balde 1. Quando a gente quer pular direto para o balde 3, ou por exemplo, pular direto para os contatos e a gente esquece das 2 primeiras etapas, primeiro, qual é o erro que a gente comete? O conhecimento que a gente tem e depois passando para o quanto a gente aplica esse conhecimento faz com que a gente seja pessoas mais interessantes e por ser pessoas mais interessantes a nossa rede de contato aumenta. Normalmente a nossa rede de contato, ou quem a gente conhece, é proporcional à pessoa que a gente é proporcional ao que a gente gera para as outras pessoas. As pessoas mais famosas, mais conhecidas, normalmente elas geraram outras coisas, geraram valor na vida das pessoas. Na grande maioria dos casos, tá? Então vamos lá. O primeiro balde, que é o balde do conhecimento, ele diz sobre o seguinte: o que você sabe? O que você está estudando? Não adianta nada que pular para o balde do começar fazendo, porque a prática sem o estudo é uma prática burra. Se eu pratico sem rever, sem aprender, sem conhecer, sem estudar, eu estou cometendo muito mais erros do que eu deveria cometer se eu antes tivesse a precaução de me preparar para as coisas. Então o conhecimento, ele é o primeiro pilar, porque antes de fazer qualquer coisa na nossa vida, a gente deve aprender a fazer aquilo. A gente deve buscar conhecimento, buscar mentores, buscar de fato algo que nos ajude a estar mais preparados para na hora da prática nós não cometermos tantos erros, como eu falei anteriormente, erros burros. Eu quero que vocês entendam de uma maneira geral, então, que o conhecimento é tudo que você consome, e esse é o primeiro balde que você vai encher. Não tenta encher seus recursos, o balde dos recursos, que é o número 4, sem antes se tornar uma pessoa que conhece, sem antes encher o balde e investir naquilo que você sabe. Não investe em network se você é uma pessoa rasa. Não investe em colocar nos ambientes de pessoas muito prósperas, conhecidas, inteligentes, de sucesso. Se você é uma pessoa rasa, você vai ser aniquilado daquele ambiente. E aí entra uma questão espiritual, e eu sou muito dessa parte,
de que o seguinte, eu acredito muito na teoria e todas as vezes que eu me percebo passando por um processo, e aí eu acredito muito em Deus, e eu quero que vocês entendam essa analogia que eu vou fazer, todas as vezes que alguém perto de mim fala que, mas eu queria que a minha vida estivesse em outro patamar agora, eu queria que tantas coisas tivessem acontecido e ainda não aconteceram, eu sempre uso uma analogia que eu espero que faça sentido. As pessoas que têm filhos de 5 anos, essa analogia se torna muito mais fácil. Eu pergunto, você daria a chave do teu carro pro teu filho de 5 anos? E a pessoa responde, mas é claro que não, eu não deixaria ele dirigir. E eu pergunto, por que tu não deixaria ele dirigir? Porque ele não está preparado para isso ainda. Porque ele não tem maturidade para isso ainda, muito provavelmente que ele vai se machucar, porque é uma responsabilidade que ele não pode arcar ainda. E aí eu pergunto, será que as coisas não aconteceram na tua vida ainda porque você não está preparado? E o que você está fazendo para se preparar para as coisas começarem a acontecer? E qual é a relação que isso tem com o balde? Muitas vezes a gente quer recurso, a gente quer reputação, a gente quer networking, só que a gente esquece do primeiro e mais importante balde, que é justamente o nosso conhecimento. A gente quer ter grandes responsabilidades, só que as grandes responsabilidades, no momento que a gente não tem conhecimento, elas vão destruir a nossa carreira. Se você ganhar reputação e você for uma pessoa rasa, essa reputação não vai durar. Se você ganhar uma rede de contatos e você for uma pessoa sem conhecimento, uma hora você vai ser descoberto porque as pessoas sentem quando uma pessoa é rasa. Então, primeiro, se torne uma pessoa interessante e ao se tornar uma pessoa interessante através do seu conhecimento, muitas coisas vão andar na sua vida. Então, o primeiro balde é o balde do que você sabe. O segundo balde é o balde da prática, que é o que você consegue fazer, que é as suas habilidades. O que eu quero que vocês entendam sobre o que você consegue fazer é o seguinte. O conhecimento sem prática, conhecimento é poder, existe essa famosa frase, né? Para mim, conhecimento é poder em potencial. Se eu não aplico o meu conhecimento, eu passo a ter obesidade cerebral, né? São as pessoas que basicamente elas sabem de muita coisa, mas elas não aplicam para a vida delas, e aí não vale de muito. E aí não vale muito. Desculpa, se você lê, que é o meu caso, tá? Se eu leio tanto que eu leio e não aplicasse na minha vida, cara, não ia valer de nada, eu ia continuar no mesmo lugar. Então, o conhecimento, ele te prepara para ter uma prática mais intencional e mais correta. O conhecimento nada mais é do que a maneira que você tem de não cometer tantos erros no seu dia a dia de prática. O conhecimento nada mais é do que facilitar o teu dia a dia, a tua rotina, a tua prática, te ajudar a tomar melhores decisões, te ajudar a cometer menos erros, te ajudar a estar cada vez mais ser cada vez mais assertivo nas coisas que você faz no dia a dia. Então, presta atenção. Depois que você encheu o balde 1, você começa a aplicar e enche o balde 2, você se torna bom, você se torna uma pessoa que consegue fazer muitas coisas, porque você adquiriu conhecimento, você aplicou, deu certo, você se torna uma pessoa realmente boa naquilo que você faz. Aí a gente pode começar a pensar no balde número 3, que é o balde do networking. Então vamos lá. Conhecimento, sei o que fazer, tenho uma boa prática, adquiri habilidade naquele tema, passo a me tornar mais conhecido, ter uma rede de networking. Porque lembra que eu falei, não adianta nada a gente buscar networking quando nós não estamos preparados para isso. Isso para mim muda o jogo, porque eu passo a entender que muitas coisas que estão acontecendo na minha vida hoje, se acontecessem há 3, 4 anos atrás, quando eu pedi, eu provavelmente jogaria essa chance fora. Se eu conhecesse as pessoas que eu estou conhecendo hoje há 3, 4 anos atrás, eu não ia dar tanto valor, eu não ia aprender tanto com essas pessoas. Porque eu não estava tão preparado. Eu primeiro, e ainda estou passando, porque esses baldes eles precisam ser enchidos, ser cheios ao longo de toda a nossa vida. Mas tem muitas coisas na nossa vida que a gente só consegue aproveitar, e aí falando de network, muitas pessoas que você só consegue de fato aproveitar a companhia, tanto networking profissional, de conhecer um novo dono de um negócio, ou um parceiro de um negócio, você só consegue estar totalmente ali e aproveitar completamente a oportunidade quando você é uma pessoa com conhecimento e você tem uma pessoa você é uma pessoa que pratica, é uma pessoa que sabe fazer, é uma pessoa que se tornou boa na sua área de atuação. E aí quando você se torna boa na sua área de atuação, as pessoas chegam até você porque você se torna interessante. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Quando a gente muda a ordem e a gente quer começar direto no balde 3, a gente basicamente quer
A gente basicamente pede a chave de um carro tendo 5 anos. É basicamente uma criança birrenta que quer dirigir com 5 anos e o pai diz que não e essa criança bate o pé e fala: ah, mas eu quero agora, por que tu não me deixa dirigir? Você é o pior pai do mundo, que as crianças adoram falar isso. Porque você não está preparado. Então, não pula a ordem. E depois eu vou mostrar exatamente o que o autor quer dizer com isso, eu vou encerrar com a visão do autor, mas eu quero que vocês entendam aqui conhecimento, prática e depois vem o networking, porque você se torna alguém interessante. O quarto balde é basicamente o balde dos recursos, o que você possui. Os recursos eles só vão aumentar quando você tiver conhecimento, quando você for bom em alguma coisa e quando você conhecer as pessoas certas. Não adianta querer ter recursos se você é uma pessoa rasa, se você não sabe fazer nada e se você não conhece ninguém. É muito difícil que isso aconteça. Só que as pessoas querem começar a idade profissional com 18 anos já querendo ter recursos. Só que elas não preencheram nada dos outros dois baldes. Elas não preencheram nada daquilo que elas sabem fazer. Elas não preencheram nada das coisas que vão fazer com que ela, no futuro, tenha mais recursos. Só que quando a gente percebe isso, se torna muito mais claro. A questão é, o balde número 4, para ele ser cheio, eu preciso me perguntar, eu tenho conhecimento para isso? Eu tenho conhecimento para gerar? Porque, de novo, volto na analogia do carro. Se você dá muito recurso para quem não tem conhecimento, se você joga muito dinheiro na mão de alguém que tem 17, 18 anos, que ainda não tem conhecimento, ainda não sabe como fazer, não conhece as pessoas certas, o que ele vai fazer com esse muito dinheiro? Vai tomar decisões erradas, provavelmente perca todo o dinheiro, e aí esse balde vai ser esvaziado. Então, a gente precisa entender que para gerir bons recursos, grandes recursos, a gente primeiro precisa encher os 3 baldes anteriores para estar preparado. Para mim, a grande palavra é a palavra preparado para isso. Parem de pedir coisas que vocês ainda não estão preparados. Se você não sabe lidar com... Eu sei que essa é um clichê, mas se você não sabe lidar com 10 mil reais na tua conta, se você pedir 1 milhão de reais, você não vai saber lidar com esse dinheiro. Se você é irresponsável com o seu dinheiro hoje, o que te leva a crer que você vai ser mais responsável quando você passar a ganhar mais? E aí eu tô falando de recurso. Se você não lida bem com o teu tempo hoje, o que te leva a crer que quando você tiver mais tempo, que também é um recurso, você vai saber gerenciar melhor o seu tempo se você não faz isso hoje? Porque você não está preparado para isso. Então, primeiro, o conhecimento. Se torna bom no que você faz. E aí o networking vai acontecer, porque eu acho que o networking, ele óbvio, é algo ativo, mas ele também acontece de maneira muito passiva, porque quanto mais interessante você é, mais as pessoas vão querer estar perto e mais a sua rede de contatos vai aumentar. E aí depois os recursos vão chegar, mas só depois que você preencher os 3 baldes anteriores. E o último balde, que é o balde do que pensam de você, que é a nossa reputação. Eu sou uma pessoa com grande conhecimento, eu estudo muito, eu sou muito bom no que eu faço, eu tenho grande rede de relacionamento, eu tenho ótimos recursos, as pessoas passam, a minha reputação passa a ser algo que eu devo zelar. E as pessoas podem falar, ah, mas eu não tô nem aí porque as pessoas pensam de mim, cara, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tá? É uma linha muito tênue. Eu sei que a opinião dos outros talvez não deva ser algo que você deve deixar de dormir, você não deve perder o sono por causa da opinião das outras pessoas. Mas é justamente a opinião das outras pessoas que pode abrir portas ou pode arruinar a tua carreira. A reputação é algo que a gente deve zelar e a reputação ela é zelada principalmente pela pessoa que você é. Eu preciso ter muito cuidado quando eu falo isso, porque como eu falei, é uma linha muito tênue, porque as pessoas podem interpretar da seguinte maneira, ah, então eu devo me preocupar o tempo inteiro com o que as pessoas pensam de mim? Sim e não. Vamos lá. Independentemente do que você faça, independentemente da pessoa que você é, vão existir pessoas que não vão gostar de ti. Ponto. Qual é a grande diferença entre isso e ter uma reputação negativa? A reputação negativa é quando você queima a sua própria reputação. Se você... Eu sempre costumo brincar que inteligência emocional é basicamente entender o momento de falar cada coisa, o momento de agir. Então, inteligência emocional é uma pessoa madura o suficiente para entender momentos de fazer cada coisa. Ponto. A reputação, ela demora 4 baldes para ser preenchida. E muitas vezes demora 20, 30 anos para alguém adquirir uma reputação de fato duradoura. Só que a reputação pode ser jogada pelo lixo em alguns segundos. É uma palavra, um palavrão, um momento de xingamento, uma ação. Quantas vezes a gente viu carreiras serem arruinadas porque uma pessoa tomou uma decisão imprudente e isso arruinou toda a reputação dela. E aí ela teve que fazer todo um trabalho de encher de novo os baldes, todo um trabalho para poder voltar a ser uma pessoa e reconstruir essa reputação.
A reputação é o quinto, porque a gente não vai conseguir ter uma boa reputação se eu não sou uma pessoa que conheço, se eu não sou uma pessoa que sei o que eu faço, que eu sou boa no que eu faço, se eu não tenho uma boa rede de contatos, se eu não tenho recursos. Eu não consigo ter uma boa reputação se eu pular do primeiro para o quinto balde. Por isso que a reputação é algo que você constrói ao longo da vida. E é por isso, e essa é a grande diferença, eu não me preocupo com a minha reputação porque ela é construída. Se eu sou uma pessoa boa, que trata as outras pessoas bem, sou bom no que eu faço, tenho uma empresa honesta, o meu trabalho é honesto, não passo por cima de ninguém, inevitavelmente você vai ter uma boa reputação. Mas muito cuidado, como eu falei, uma reputação demora muitos anos para ser construída e alguns segundos para ser destruída. Muito cuidado com as suas ações. E aqui eu quero trazer para vocês um texto. O que o autor fala sobre isso? Vamos lá. Ó, costumamos iniciar nossa vida profissional adquirindo conhecimento. Ponto. E quando aplicamos esse conhecimento, a gente desenvolve habilidades. Ponto. Lembra o que eu falei? Prática sem conhecimento é uma prática burra. Conhecimento sem prática é inércia, é obesidade cerebral. Os dois caminham lado a lado. Por isso que é o primeiro e o segundo. Com conhecimento e habilidades, você se torna profissionalmente valioso para outros e sua rede de contato aumenta. Lembra o que eu falei? Você se torna interessante e valioso. Como consequência, quando você possui conhecimento, habilidades e rede de contato, seu acesso aos recursos também aumenta, ou seja, você passa a ter mais recursos de tempo e de dinheiro. E depois que você possui conhecimento, habilidades, rede de contatos e recursos, sem dúvida alguma você conquista a reputação. Quando você assimila essa ideia, percebe que o emprego que lhe garante um pouquinho mais de dinheiro, recursos, mas lhe propicia bem menos conhecimento e menos habilidades, é um emprego que na verdade paga mal. Vocês entenderam isso? Quando a gente tem 18 anos, e tudo bem, vou parar de usar 18 anos, mas no início da nossa atividade profissional ou no nosso início em qualquer coisa. E eu escolho para um emprego que paga muito melhor que o outro, esse emprego, a grosso modo, ele paga melhor, ponto. Lógico, né, Pedro? Parabéns. Mas quando eu começo a analisar friamente, se esse emprego não vai me trazer mais habilidades, mais conhecimento, se eu não vou me desenvolver como profissional, talvez esse emprego não pague melhor. Porque eu vou estar invertendo a ordem. Eu quero ir para um emprego que paga muito bem, sem antes ter o conhecimento e a prática necessária para isso. Vocês entendem como tomar uma decisão muito mais racional e uma decisão muito mais madura com relação a isso pode ser eu não gosto de falar, não é remédio nem antídoto, mas pode ser a chave para que a gente tenha uma vida de fato profissionalmente segura e estável? Eu vou reformular. Senão o Flávio Augusto vai aparecer aqui nas minhas costas e vai falar: estabilidade não existe, Pedro. E eu concordo com ele, eu vou mudar. Para a gente ter uma vida profissional muito mais consistente, muito mais segura e não construir a nossa vida profissional em um castelo de areia que qualquer evento leva, a gente precisa primeiro prestar atenção em preencher os baldes da maneira correta. Não cometa um erro. E todas as vezes que você perceber que você está cometendo esse erro, lembra da analogia que eu falei da criança dos 5 anos. Todas as vezes que você quer ganhar mais dinheiro sem antes ser uma pessoa capaz de gerenciar esse dinheiro, ser uma pessoa que conhece mais, que é muito boa no que você faz, você está sendo a criança de 5 anos que quer dirigir o carro do pai e da mãe. A criança birrenta, que chega no teu chefe e fala: ah, mas eu quero um aumento. Tudo bem. E os teus baldes 1 e 2? Como é que estão? Estão cheios? Você é boa no que faz? Você está buscando mais conhecimento? Por que você quer mais recurso, então, se você não passou pelas fases anteriores? Todas as vezes que a gente pede algo que a gente não está preparado, aquele algo a mais pode destruir a nossa carreira. E quando eu passei a entender isso, e tem um quê de espiritualidade nisso, porque eu acredito muito, né, em Deus e essa parte que Deus não me entrega fardos que eu não consiga carregar, e muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida no tempo que a gente acha que deve acontecer, porque nós não estamos preparados para isso, como a criança de 5 anos que quer dirigir um carro. Na nossa vida profissional, e aí independentemente da sua religião e da sua crença, na nossa vida profissional talvez seja assim também. Você não recebe as oportunidades que quer porque você ainda não merece essas oportunidades. Porque os seus baldes 1 e 2 não estão cheios. Porque você quer começar a tua vida profissional e já ganhar um baita salário sem antes passar por todo o processo necessário. Então, se o teu balde 1 não tá cheio, antes de encher qualquer outro, te preocupa em encher o teu balde 1. Te preocupa em ser uma pessoa que sabe mais.
Depois que você encheu o seu balde 1, aplique esse conhecimento e se torne muito, muito bom naquilo que você faz. Depois, a rede de contato vai acontecer porque você vai ser uma pessoa mais valiosa. As pessoas querem ter por perto as pessoas boas que resolvem problemas. Depois, inevitavelmente, cara, inevitavelmente, se você é muito bom no que faz, se você é valioso para outras pessoas, você vai ganhar mais. Você vai ter mais autonomia para saber dedicar o teu tempo porque você tem resultados que sustentam isso. Você vai ganhar mais dinheiro porque você gera mais dinheiro e depois a sua reputação vai ser construída numa base sólida. Eu espero que eu tenha conseguido traduzir para vocês o que de fato esse conhecimento trouxe para mim, porque, gente, é exatamente isso. Isso para mim foi um dos melhores conhecimentos que eu adquiri ao longo de todo esse ano. Porque agora eu tenho algo muito pautado em algo que eu já acreditava anteriormente e não tinha um sistema para definir isso. E esses 5 baldes para mim foram esse sistema. Eu não posso começar a minha vida de cabeça para baixo. Eu não posso querer ter uma reputação antes de ser bom em algo. Desculpa. Eu não posso querer ter networking sem ter algo para agregar para essas pessoas. Se torna interessante, se torna uma pessoa muito boa naquilo que você faz e todo o resto vai chegar. Tudo bem? Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para vocês. Galera, curta e mande esse vídeo para quem vive querendo pular etapas, tá? Muito obrigado pela companhia e, de novo, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Eu tenho percebido que as pessoas têm gostado dos vídeos e não têm se inscrito ainda aqui no canal. Se inscreve, é importante para mim, é importante para que a minha mensagem chegue para mais pessoas, porque eu tô aqui enchendo o meu balde, tá bom? Muito obrigado mesmo pela companhia. Tchau, tchau.